Igreja linda. Está fraco. A paz do Senhor, igreja linda. Que honra, que privilégio celebrar o meu aniversário aqui na presença do Senhor na IBA. E foi um dia muito especial para mim. Eu sou muito grato ao Senhor. Sou grato por modo que vocês nos receberam aqui, nos acolheram, nos amaram. E nós sentimos, eu e minha família, muito amados nesse lugar. E o que nós estamos vivendo aqui realmente é sem precedente para nós e para a nossa casa. O Senhor tem nos abençoado demais. E eu quero louvar ao Senhor pelo privilégio que nós temos tido de viver, caminhar no Evangelho junto com essa família espiritual. E eu espero que o Senhor te abençoe muito, amém? Para mim é uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor no último domingo. Não é o último culto, porque você estará aqui no culto da virada, mas é o último domingo, então é um domingo especial. É um domingo especial porque é importante para nós começarmos bem as coisas que fazemos no Senhor, mas mais valioso é como terminamos. Amém ou não? É muito importante começar bem na nossa jornada espiritual, mas mais importante é terminar melhor. E nós estamos terminando o ano de uma forma extraordinária na presença de Deus, amém? Você venceu esse ano. Sabia que Satanás tentou te parar? Satanás tentou te derrotar? Satanás tentou colocar tristeza, angústia, dor no seu coração para que você desistisse da sua jornada. Mas olha onde você está nessa noite. Ele perdeu, você venceu pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Eu amo ver a igreja vivendo o Evangelho, onde as portas do inferno não prevalecem contra a igreja poderosa do Senhor, e você está aqui, terminando esse ano, de uma forma muito especial, e eu tenho certeza que você vai estar aqui para começar o ano de 2025 na presença do Senhor também, amém? Nos veremos aqui, você que virá, nos 2 cultos especiais que nós vamos ter na virada. Quero muito passar este 24 para 25 na presença de Deus, e espero que você esteja aqui, que vai ser um culto extraordinário. Queridos, você teve um ano de 2024, como o nosso pastor falou aqui, muito poderoso. Se você caminhou junto com a igreja, você viveu junto com a tua igreja, coisas extraordinárias da parte de Deus, você viu milagres, você viu libertação, e se você não foi a pessoa que viu, provavelmente você viveu essas coisas. Você teve experiência de sua família, de alguma forma, ser transformada pela glória de Deus. Pessoas foram curadas, libertas. Nós vimos Deus agir de uma forma muito, muito poderosa. Mas eu quero dizer que 2025 será ainda melhor se você crer, erga sua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus. Então deixa eu já liberar a bênção de Deus para 2025, e eu quero que você receba em nome de Jesus, e à medida que você recebe, você se manifesta. Você faz algum tipo de barulho, faz algum tipo de festa, para eu ter certeza que essa palavra é para o seu coração. Por quê? Porque em 2025 será o ano de avivamento de Deus na sua vida. 2025 será o ano que você e sua casa servirá ao Senhor completamente na presença do Senhor. Será o ano que virá riqueza sobre sua vida, vai vir dinheiro, você vai receber aumento em nome de Jesus, você vai receber bênçãos e prosperidade sobre você. 2025 será o ano da sua cura. Talvez você está ainda enfermo, recebe em nome de Jesus, faz festa em nome de Jesus. 2025 será o ano que você será curado. 2025 será o ano que você verá a glória de Deus. Talvez você ainda não foi, ou ainda não recebeu algum dom, ainda não se despertou em outras áreas da sua vida, mas o Senhor te levantará. Em 2025 você achará o teu ministério, você dará muito fruto, e você verá o Senhor te usar como nunca antes, em nome de Jesus, amém? 2025 será maior, amém? 2025 será melhor. Mas isso não é uma força de expressão, e eu não estou aqui querendo animar somente a sua alma, o seu espírito. É porque tudo isso que eu disse aqui acontece para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo isso acontece naqueles que estão enraizados em Jesus, vinculados, enxertados nele, como diz a sua palavra.
E hoje é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. Esteja nele, é o título dessa mensagem. Esteja nele. Esteja nele, porque disso depende a minha e a sua vida. É estar em Jesus, e não estar de uma forma de estar em um lugar. Estar nele não é estar em um lugar, e você lembra disso quando o próprio Cristo ensinou com a mulher no poço de Betesda. Ele disse claramente: não é sobre um lugar aonde os adoradores, aonde aqueles que o adoram estarão. É sobre uma pessoa, é sobre em quem você está. E esse lugar, isso do que você deve estar, é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. Amém? Estar nele é importante, porque ele mesmo disse em sua palavra no livro de João, capítulo 15, versículo 5: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, repete comigo, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus deixa claro que para nós vivermos, frutificarmos, caminharmos na jornada que Ele tem para nós nesse próximo tempo, nós precisamos ter a clareza que estamos nele. E que estamos nele, vinculado, misturado com os nossos corações, porque sendo o nosso Deus, dono de todas as coisas, Ele só não tem uma coisa. A única coisa que Ele não tem é a sua vontade, é seu coração. E isso que você poderia entregar para Ele nesse novo ano, se você ainda não fez, dar a Deus o que Ele ainda não tinha, que é o seu coração. Porque caso você decida fazer isso, você terá toda a sua vida transformada para a glória do nome dEle. Amém? Estar nele é estar de coração, é estar vinculado em uma paixão, em um relacionamento profundo, aonde você descobre que você não consegue respirar sem Ele, você não consegue dar o próximo passo sem Ele, você descobre que não consegue tomar uma decisão sequer, sem que Ele diga para você, se revele para você, se manifeste para você, nem que for na palavra escrita, para onde você deve ir, o que você deve fazer. A palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que estiveram com Ele, mas por algum motivo, deixaram Ele. Você lembra de Adão? Enquanto Adão estava com Deus, ele estava feliz, ele estava próspero, ele estava em relacionamento profundo, ele estava completo. Quando ele escolheu se desvincular, se desconectar de Deus, ele experimentou morte, ele experimentou assassinato em sua família, ele experimentou a tristeza e inaugurou a morte para todos aqueles que veriam após como seus herdeiros. Não só Adão, mas a Bíblia fala de Davi. Davi, enquanto estava em Deus, era um poderoso rei que governava Israel para bênção, prosperidade e vitória sobre guerras. Mas em um momento Davi escolhe desconectar e tomar as suas próprias decisões e escolha. E a sua decisão, infelizmente, provoca uma grande destruição em seu próprio lar. Não só Davi, mas você lembra de Sansão? Enquanto Sansão estava em Deus, ele estava vencendo exércitos, todo poderoso, temido pelos filisteus, uma força extraordinária e sobrenatural, protegendo todo um povo, julgando todo o povo. Mas Sansão também escolhe o momento de se desconectar e não estar mais nele, e a sua força se vai, a ponto de ser humilhado pelos seus adversários, e acabar a sua vida de uma forma triste. E tem muitos outros exemplos na palavra de Deus, de pessoas que têm um chamado, pessoas que têm uma escolha, um propósito muito poderoso, só que em sua jornada, acaba se desconectando do próprio Cristo, do Senhor e do teu Espírito,
estava se tornando uma pessoa comum, uma pessoa igual às outras, uma pessoa indiferente. Existem outras pessoas que se vinculam, buscam, se relacionam, mergulham cada vez mais em Deus, que o seu propósito vai se tornando cada dia mais surpreendente, extraordinário, maravilhoso, a ponto das pessoas olharem para a vida dele ou dela e falar: é Deus que está fazendo algo na vida dele, é Deus que está agindo. Olha como ele era antes, olha o que ela fazia antes, olha o que ele está fazendo agora. Veja como ele está bem, veja como ele está feliz, veja como ele está cuidando da casa, veja como ele largou as drogas, os vícios, veja como ele está prosperando. Deus está fazendo algo na vida dessa pessoa. E assim é você, amém? Quando você está conectado com o Senhor, a palavra do Senhor diz que você tem duas características muito fortes e poderosas, não para viver elas dentro da igreja, mas para manifestar ao mundo que se perde. Você é sal e luz. Quando você está em Cristo, você é sal e luz. Você é luz para o mundo de trevas e escuridão, para o mundo que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir, que não conhece a salvação e a vida eterna. E você também é sal para dar sabor, alegria, paz que esse mundo não conhece. Quando você está conectado com o Senhor, você é essa pessoa diferente das demais. Amém? Assim era a minha própria vida. Antes de conhecer Jesus, estava muito desconectado dele. E você já sabe que eu era um adolescente rebelde, revoltado, um adolescente angustiado, triste. Porém, um dia eu conheci Jesus, e o meu coração se vinculou ao dele, se misturou ao dele. E eu comecei a amar as coisas que ele ama, eu comecei a desejar as coisas que ele deseja, eu comecei a querer experimentar mais daquilo que ele tinha para mim. E isso foi tão poderoso que a vida que eu tinha antes dele, para mim foi como prejuízo, perca, foi como tempo perdido, porque agora eu não queria mais largá-lo e deixá-lo por nada. Eu queria saber tudo o que ele tinha para mim, porque quando estamos nele, o Senhor vai revelando o propósito poderoso sobre nossas vidas, amém? Então, a palavra do Senhor para nós é: esteja nele. E caso você já esteja nele, permaneça nele, fique com ele, porque você verá como Deus moverá sobre você e através de você. Amém? Para embasar essa palavra, eu quero ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 22, porque é onde Paulo começa a pregar um sermão, uma palavra maravilhosa, uma mensagem tão linda, que certamente eu não terei habilidade suficiente para ser claro o quanto essa palavra necessita, mas que o Espírito Santo nos capacite e também fale ao seu coração por intermédio dessa mensagem. Olha o que o apóstolo Paulo, no capítulo 17, no versículo 22 em diante, diz: Então Paulo se levantou diante do conselho, e assim se dirigiu aos seus membros: Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo, e todos digam amém. Deixa eu dar um pouco de contexto bem rápido para você. Atenas, uma cidade grega muito intelectualizada, e na minha opinião, Atenas é muito parecido espiritualmente com a cidade de Campinas.
Os campineiros são tidos como um povo intelectualizado, devido às universidades, os centros técnicos que temos aqui. Nós temos a sede da Embrapa em Campinas, nós temos o acelerador de partículas, que é algo muito tecnológico da América Latina, é aqui em Campinas. Nós temos as universidades estaduais. Nós temos um povo que é culto, educado. Nós temos um povo, assim como os atenienses, que amam o conhecimento. E eu tenho certeza que você é assim. Você ama o conhecimento, você ama aprender, você ama se relacionar com as coisas novas, principalmente com as coisas de Deus, amém? Atenas tinha esse potencial todo, essa característica, e eles buscavam aprender muitas coisas da cultura, da filosofia e até mesmo da religião. Quando o apóstolo Paulo, em sua viagem missionária, esperando Timóteo e Silas, ele está ali e ele observa nessa cidade muitos templos, muitos altares, e ele vê, e ele mesmo traz esse diagnóstico: eu vejo que vocês são muito religiosos, são muitos deuses que tem nessa cidade, nessa cultura, mas eu percebi que tem um altar ali, que é um altar a um Deus desconhecido, e dos outros parece que vocês já conhecem bem, vocês já conhecem os outros deuses, mas eu quero falar daquele Deus ali que vocês ainda não conhecem, mas mesmo assim, vocês têm um altar para ele. E o objetivo dos atenienses ter esse altar, é porque eles não queriam incomodar ou desagradar, perfeito. Ele não queria desagradar algum Deus que eles tivessem desconhecido e com medo de adorar o Deus errado, e esse Deus desconhecido de alguma forma atacá-los de alguma maneira porque estavam desagradando. O apóstolo Paulo chega e vê essa oportunidade extraordinária. Eu vou apresentar para este povo, que já é em sua natureza culto e religioso, mas eu vou apresentar o Deus correto, eu vou apresentar o Deus verdadeiro, eu vou mostrar para eles como eles podem ter uma vida extraordinária e salvos para a eternidade, amém? Rapidamente um contexto. Imagina se o apóstolo Paulo estivesse em sua viagem missionária, vindo para Campinas. O que ele veria em nós? Ele poderia dizer aqui nesse altar, pregando para nós aqui, dizendo: eu vim visitar vocês em Campinas, e eu vi que vocês são muito religiosos. Eu passei da Anhanguera até o castelo, e vi um templo ao deus Ares. Deus Ares, um deus grego, que é o deus da guerra, o deus das batalhas dos gregos. Eu vi que vocês têm um quartel enorme, rosa, que é a escola de cadetes. E eu já fui militar, e eu sei que para muitos o militarismo é mais do que uma religião. Eles morreriam por aquilo, eles entregam suas vidas por aquilo, eles vivem intensamente aquilo, falam a mesma língua, se vestem da mesma forma. E o apóstolo Paulo poderia falar: eu vi um grande templo para a guerra. Ou ele poderia dizer assim: eu fiquei impressionado com os campineiros, porque eu vi um monte de templo para Mamon. E estranhamente o nome desses templos vocês dão de shopping. E como o consumismo, a ganância, a busca por status por aqui tem, pela roupa que veste, pelo carro que possui, eu percebo que vocês são muito religiosos e agem debaixo de um Deus denominado pelo próprio Cristo como o Deus das riquezas. Eu vejo que vocês também são muito religiosos, porque eu percebi que vocês têm templos para o deus grego chamado Dionísio. O deus grego Dionísio é o deus dos vinhos e das festas. E não tem como andar 5 minutos pela cidade de Campinas sem se deparar com um bar, com um boteco ou com uma adega. Percebo que vocês são muito religiosos.
embora não julgando ser, a cidade toda de Campinas está tomada por templos religiosos, por aqueles que ali servem e são seus devotos. Quando o apóstolo Paulo traz essa consciência, ele não quer simplesmente condenar, pelo contrário, ele quer dizer: você em seu coração já tem a probabilidade, a potencialidade de ser um adorador. Você em seu coração já tem a natureza de buscar um Deus para servir, para honrar, para ser devoto. O problema é que você está adorando o Deus errado. O seu Deus não é o Deus do dinheiro, não é o Deus da bebida, nem o Deus da guerra. O seu Deus, eu quero apresentar quem é. Quem está pronto para conhecer esse Deus? É óbvio que eu estou falando uma linguagem que o apóstolo Paulo poderia usar para aqueles que não o conhecem. Mas o pior, o apóstolo Paulo podia concluir dizendo: mas eu também percebi ao andar sobre a cidade de Campinas, que muitos templos têm uma cruz vazia. Alguns, eu vi um negócio pendurado lá, que eu não posso chamar do Cristo que eu conheço. Raquítico, destruído, perdedor e derrotado. Passando por alguns templos eu vi ele na cruz. Não é esse Jesus, não é esse Jesus que me visitou, diz o apóstolo Paulo. O meu Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não está cravado no madeiro mais, agora ele está à destra do Senhor Todo-Poderoso em sua majestade e glória. Ele vive, ele reina, ele é extraordinário. Satanás não pode deter nem sequer a menção do seu nome, Yeshua, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. A esses que eu vi, que veneram um Deus crucificado, às vezes não é muito diferente daqueles que veneram um Deus de uma cruz vazia. Porque tão vazia como está a cruz, está também o seu relacionamento com Ele. Pelo fato de não ter um rosto, pelo fato de não ter mãos visíveis, pelo fato de não ter um olhar visível, dá a sensação que Ele não te vê, que Ele não te toca, que Ele não te conhece. Mas para todos os que já tiveram uma profunda experiência com o Senhor Jesus, sabe que Ele tem mãos para nos tocar, aleluia, amém. Quem já foi tocado por Jesus, deixa eu ver, ergue sua mão, ergue sua mão, ergue sua mão, e dê um glória ao Senhor, dê glória a Jesus, aleluia. Quem sabe que Ele tem olhos, e os olhos dele são tão profundos, que quando cruza com os nossos, parece que nós estamos nus diante dele. Ele nos vê por dentro, ele sonda os nossos corações, ele aponta, mais uma vez, não para julgamento, mas para transformação. Ele aponta nossas falhas, os nossos erros, para dizer que tudo isso é possível ser transformado pela glória e pelo poder do seu nome. Amém? Mas a cruz vazia é uma dificuldade para muitos. Por isso o apóstolo Paulo, diante desse altar que estava ao Deus desconhecido, diante desse altar, ele passa a apresentar, e eu quero continuar o texto que ele agora fala, a maravilha do nosso Deus. Versículo 24, vamos lá. O apóstolo Paulo falando: esse Deus aí, que é o Deus desconhecido, que vocês dão esse nome, quem Ele é? Versículo 24, Ele é o Deus que fez o mundo, aleluia, e tudo o que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas,
pois não necessita de coisa alguma, aleluia. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, Ele supre cada necessidade de um só homem. Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Segura na cadeira que agora o pancada vai descer, aleluia. Versículo 27, o seu propósito era que as nações buscassem a Deus. E tateando, quer dizer, procurando mesmo o que se enxergar, tateando, talvez viessem a encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de nenhum de nós, agora vem, e eu quero que você diga bem forte comigo, pois nele vivemos, pois nele nos movemos e existimos, aleluia, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Se você puder aplaudir o Senhor por essa palavra maravilhosa, aleluia, 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 aleluia. O apóstolo Paulo define a grandeza do Deus desconhecido, colocando todos os outros deuses no bolso. Todos os outros deuses haviam sido criados pelas criaturas, de acordo com ele, em sua mitologia, em seu pensamento, mas havia um Deus não criado. O Deus que ele apresenta como sendo o Criador de todas as coisas. E não só o Criador, o apóstolo Paulo apresenta que ele sustenta a vida, é ele que nutre a vida, é ele que faz com que tudo o que ele criou passe a viver, se mover e existir. Deixando claro que assim como Jesus tinha ensinado, que sem ele nós não vivemos, não nos movemos, e também não temos uma existência, uma identidade, não somos nada e não somos ninguém. Talvez a sua resolução de ano novo possa ser uma pessoa viva, em movimento e com uma identidade clara em Deus. Isso pode, com certeza, fazer 2025 completamente diferente para você. E é sobre esses 3 aspectos que eu quero entrar agora, rapidamente, para que possamos mergulhar nisso que o apóstolo Paulo trouxe como revelação para aqueles que nasceram em seu Deus. A primeira coisa que ele diz é: nele vivemos. Se nele estávamos, sem ele estávamos mortos, sem ele estávamos desconectados, desligados, mortos em nosso pecado. Nós não éramos nada e nem ninguém, embora pensávamos que tínhamos uma vida, julgávamos que viver era beber de uma forma desenfreada, julgávamos que viver era acender um cigarro após o outro, julgávamos que vida era ter várias mulheres ou vários homens, julgávamos que viver era ter dinheiro no banco, era ter recursos, era ter o seu bom carro, era ter a sua boa casa. Não importa o que fosse necessário fazer para conseguir, julgávamos que era nós contra o resto. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer que tudo isso não era vida, tudo isso não era a vida que o Senhor preparou para nós, que tudo isso que fazíamos era fruto da morte, e era um caminho, segundo a palavra de Deus, que nos conduziria à morte, pois éramos reputados como ovelhas ao matadouro. Sem Cristo, estávamos mortos, destinados a uma morte eterna. Pois o apóstolo Paulo deixa claro que o Senhor, o teu Senhor,
quando te criou. Ele fez planos, projetos, sonhos ao seu respeito. Assim como um pai tem sonhos maravilhosos para os seus filhos, assim Deus tem os sonhos poderosos para os seus. E Ele fez esses sonhos para que você tivesse vida, e uma vida abundante. Ele fez esses sonhos para que você fosse realmente assim, forte, sábio, poderoso e também muito próspero. O Senhor sonhou tudo isso para você. Só que Ele queria que a essência, a fonte, fosse Ele. E nele você encontrasse a vida. Porque caso você encontre a vida nele, você continuará vivendo eternamente. Amém? Nele nós vivemos. Jesus morre. Ao morrer, jovem, 33 anos, que poderíamos dizer, com a vida toda pela frente. Jesus morre, e quando ele morre para substituir. É uma morte de substituição, dizendo: eu morro para que você viva a partir de agora. E quando você viver, viva uma vida que vale a pena viver, pois ela não foi uma vida barata, não foi uma vida fácil de ser conquistada, ela custou a vida do Filho de Deus, ela custou o sangue do Cordeiro do Senhor, e você estar aqui, vivo, cheio de Deus, custou caro. Então faça valer essa vida que você tem, vivendo uma vida de honra, de santidade, de louvor e adoração. Você estava em seu pecado, conheceu Jesus, e Ele te deu vida. Mas ainda você estava ali, na cama, como se estivesse dormindo. Agora que você recebeu uma nova vida, você vai precisar manifestar frutos dessa vida. E isso acontece porque tudo o que está vivo se move. Amém? Tudo o que está vivo se move. E eu quero dar um exemplo que ontem no meu aniversário os jovens fizeram um bolo e colocaram uma decoração que chama topo de bolo. E colocaram algumas frases que são frases que eu uso muito, eu acredito, porque eles imprimiram e colocaram em cima do bolo. A primeira que colocaram era: filho! Eu uso muito isso. Eu uso muito porque filho tem a ver com a identidade, eu já vou falar daqui a pouco. Mas outra frase que eu gostei que eles colocaram foi que é proibido ficar parado. No Ministério de Jovens nós colocamos uma proibição. É proibido ficar. Olha lá, eles conhecem. E nós fizemos até música com isso. É proibido ficar parado. É proibido. Por quê? Porque se você está vivo, se você tem sangue novo em você, se você tem uma juventude, se você tem expectativas, se você tem sonhos, se você tem planos extraordinários com Deus, é proibido ficar parado. Você não pode ficar parado, porque se o Senhor te deu vida, agora Ele te deu movimento. Mas não é se mover de qualquer maneira, porque tem pessoas que chacoalham, e chacoalhar não é movimento. Para você se mover, você tem que se mover nele. Para você se mover, você tem que ser impulsionado por Ele. Para você se mover corretamente, você tem que ser conduzido por Ele, amém? Você lembra o povo de Israel, rapidinho? Como ele era conduzido no deserto? O próprio Deus, dia nuvem, noite fogo, só se movia quando a glória se movia, só se movia quando a nuvem se movia, só se movia quando o fogo se movia. O Senhor está deixando claro que Ele é um Deus de movimento. Esse Deus de movimento não começou esse movimento agora. Se você lembrar um pouco da palavra de Deus, você vai lá no começo, no princípio, em Gênesis diz: a terra era sem forma e era vazia, mas o Espírito de Deus se
movia sobre a face das águas. E não era um movimento sem propósito, não era um movimento qualquer. O Espírito de Deus não estava chacoalhando ou dançando sobre as águas, não. O movimento era: eu vou criar. E essa palavra movimento pode ser pairar, que pairar significa como chocar. A galinha choca os seus pintinhos. Biblicamente, Deus estava pairando sobre a terra, gerando um lugar para que os seus filhos, os seus amados, a excelência da sua criação pudesse ir ali, fazer morada, viver a sua vida, ter vitória, bênçãos e desfrutar de louvor, glórias ao teu nome. E tudo isso porque Ele é Deus, amém? Se desde o princípio o Espírito de Deus já move, quanto mais hoje o Espírito de Deus se move aqui nesse lugar. E se o Espírito de Deus se move aqui, por favor, igreja, gera um movimento. Aplauda Ele bem forte, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas esse movimento não é para qualquer direção, como eu disse. Jesus Cristo deixou claro o que Ele espera e qual a direção que Ele espera que esse movimento gere. Ele espera que esse movimento gere em direção ao problema. Ele espera que esse movimento gere em direção ao enfermo. O movimento no reino de Deus é um movimento de amor ao próximo. É um movimento de encontrar a necessidade e o necessitado e trazer a ele a resposta que ele já havia procurado, assim como eu, assim como você. Ele já havia procurado em muitos outros lugares, mas nunca tinha encontrado. Mas então o Espírito Santo encontrou as suas mãos disponíveis, os seus pés disponíveis e a sua voz disponível. E agora a busca acabou, porque eles conheceram, o seu próximo conheceu o Deus que era desconhecido, aleluia. Movimento em direção ao desafio, um movimento em direção ao problema, o que é difícil para alguns, e que às vezes é um paradoxo, é uma dificuldade para alguns na igreja, porque existem aqueles que se movem fugindo do problema. Esse nunca será o movimento de Deus. E eu não falo de você causar o problema, amém? Eu falo de você ver o problema. E os jovens sabem como é que funciona isso também. Porque se você viu o problema, o problema é seu. Agora você tem a solução. Se você viu o problema é porque você tem entendimento. Porque muitos passaram por aquilo e nem notaram, mas aquilo te incomodou, aquilo mexeu com você, aquilo causou algo estranho em você. E como alguns, por não saber se mover no problema, usa para falar mal, para apontar falhas, para ser crítico. Quando Deus te mostra um problema, não é para usar sua língua como fofoca, é para usar suas mãos para a solução. Quando Deus te mostra um problema, não é para você apontar A, B ou C, é para você trazer a cura, a liberdade e a transformação daquele problema, amém? Porque quando você vê o problema, é porque o problema pode ser seu. Nele nos movemos. Se prepare para um grande movimento que nós estamos vivendo e viveremos nessa igreja, meus irmãos. Faça parte desse movimento, faça parte desse movimento. Nós estamos nos movendo. E para alguns que não estão acostumados, tudo bem, você não está acostumado. Mas busque ao Senhor que você verá que Ele vai te mover. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja grande. E essa igreja não é grande somente em sua estrutura física, ela é grande e poderosa na visão. É uma igreja grande no Espírito. E por ela ser grande no Espírito, parece que há uma lei aqui nesse lugar que move essa cultura. E é uma lei de é proibido ficar parado. Se você não se encontra aqui, em alguma coisa que possa fazer
Talvez o problema está em você, porque nós temos um lugar para todos. Se você quiser se movimentar, você pode se movimentar em muitos dos nossos ministérios. Se você quiser se movimentar, você pode se movimentar em vários lugares na casa do oleiro. Você pode se movimentar nas extensões. Se você quiser se movimentar por Ele, este é um lugar de oportunidades. 2025, eu profetizo um movimento ministerial para a sua vida em nome de Jesus. Se você já faz coisas grandes, fará maiores. Se você já faz coisas boas, fará excelente. Se você já faz coisas maravilhosas, você fará extraordinárias, porque o Senhor está trazendo um grande mover na Iba, e eu e você fazemos parte disso, aleluia. Eu e você fazemos parte desse movimento, eu e você fazemos parte desse avivamento, aleluia. Mover-se no Senhor é interagir com aquilo que o Senhor espera que venhamos interagir. Mover-se no Senhor é ser as mãos dele, é ser os pés dele, é ser a voz dele. E eu tenho certeza que isso tudo está em você. Agora que você vive, agora que você se move nele, o apóstolo Paulo traz uma definição poderosa sobre a sua identidade. E ele diz: agora você existe. Você era desconhecido, você era ninguém. Muitas vezes, como a mim, somente quem te conhecia, quem valorizava você era o inferno. Somente quem te conhecia, quem te valorizava, eram os seus amigos da balada, seus amigos do bar. Os seus colegas do trabalho que falavam que você era o cara, que você é demais, que você é uma mulher maravilhosa. De acordo com a palavra do Senhor, você era desconhecido. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que quando você nasceu em Cristo, renasceu em Cristo, quando você passou a se movimentar, agora você é famoso no céu, aleluia. Isso é muito importante saber sobre a sua nova identidade em Jesus. Você passa a existir porque agora você tem uma identidade do reino de Deus. E você lembra quando Jesus perguntou sobre o que falavam, quem ele era? Jesus se preocupou em como ele era conhecido, perguntando aos seus discípulos, fazendo ali uma curadoria da sua reputação. Dizem que você é o profeta Elias, dizem que você é a reencarnação de João Batista, já tinha morrido. Mas vocês, quem dizem que eu sou? E aí você já sabe, Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A identidade de Jesus é revelada pelo Espírito de Deus a um coração de um discípulo, porque o próprio Cristo define isso. Essa identidade, a minha identidade, não foi carne ou sangue que te revelou, foi o Espírito. Quando você nasce em Cristo, quando você é cheio do Espírito Santo, o Senhor te dá uma identidade revelada pelo Senhor na sua vida. Não é a identidade que o diabo tinha, não é o título que ele tinha de fofoqueiro, mentiroso. Não, esse título já morreu. Agora a identidade é: você é um filho de Deus. E o Senhor Jesus responde a Pedro dizendo: por não ter sido carne ou sangue que te revelou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora que você, Pedro, está recebendo uma nova identidade, você vai edificar a igreja. Você vai edificar a igreja. Você, Pedro, terá um movimento. Você, Pedro, terá uma nova vida. E aqui estão aqueles que têm uma identidade em Jesus, amém? Quando você existe nele, você recebeu essa identidade, e a sua identidade está clara, que você agora é filho de Deus, uma filha de Deus, amada pelo Senhor, cordeira com Ele, cidadão do céu, uma nação santa, um sacerdócio real. Esse é você.
Se postar diferente disso é negar a sua própria identidade, ou nunca ter recebido ela do céu. Não porque o céu não queira te dar, pelo contrário, Jesus pagou um preço caro. Jesus mostrou tudo e todas as coisas que Ele fez e Ele faz para que você possa receber vida, movimento e a identidade nele. O problema é que você fecha o seu coração. Ele diz: eu que estou à porta do seu coração, eu bato. Se você abrir, eu entrarei. Você será comigo ou contigo. Quer dizer, nós vamos ter comunhão, relacionamento. Eu vou te revelar vida, movimento e identidade. Se você permitir, eu vou falar quem você é. Eu vou te levar a viver coisas extraordinárias, sobrenatural. Todas as minhas promessas irão acontecer em sua vida, mas não depende só de mim, diz o Senhor. Depende de você. Você vai ter que dar o primeiro movimento, você vai ter que dar o primeiro passo, você vai ter que erguer a sua mão, você vai ter que abrir o seu coração. O Senhor, ao encontrar disponibilidade, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, e tudo isso que nós vivemos, nos movemos e recebemos como identidade, passando a existir, é porque agora, aquele Deus desconhecido da cruz vazia, que não habita em templos feitos por mãos humanas, o apóstolo Paulo deixou claro isso, ele escolhe templos vivos para morar. E aonde estão esses templos onde o Espírito Santo habita? Aonde estão? Aonde estão? Deixa eu ver você. Então, agora, aquele Deus desconhecido, Ele é tão íntimo, Ele é tão conhecido, Ele é tão acessível, porque Ele não está longe, Ele está dentro, Ele está aí. E se você permitir, esse Deus se revelará a você de uma forma que talvez nunca antes foi revelado. Talvez você veio aqui buscando o Deus que cura, e eu profetizei, Ele está aqui, você pode ser curado essa noite. Talvez você veio aqui buscando o Deus Jeová Jireh, o Deus que te provê, que te prospera, e Ele está aqui, Ele pode prover na sua vida. Mas o principal, talvez se você veio aqui buscando que esse Deus da cruz vazia, ou que antes era desconhecido, pudesse encontrar um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. E se ele encontrar você assim, ele se manifestará a você, e você o conhecerá de uma forma que nunca antes. Eu não sei qual é a sua experiência religiosa ou de fé que te trouxe até aqui, mas certamente ela não será suficiente para aquilo que o Senhor tem para essa próxima temporada. Você vai precisar conhecer ainda mais esse Jesus. Você vai precisar ter maior nível de intimidade com Ele. Você vai precisar se relacionar mais profundamente com Ele. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, tem coisas maiores para se revelar para você. E é com base nisso que eu gostaria de pedir para que você feche seus olhos por um instante.